Se vocês não sabem, o Piauí é o terceiro estado do Brasil que mais consome produto de gamer. E o Brasil é o terceiro maior do mundo, do mercado de games. O Brasil é o terceiro que mais consome nesse aspecto. E nesse digital, a gente vai encerrar o dia de hoje, daqui a pouquinho mais tarde, para mim, o que eu considero a revolução no que se diz respeito à cobertura esportiva, em especial, dos últimos 20 anos, sem sombra de dúvidas, né? Uma maneira que a gente se comunica como se comunica na mesa de um bar com os amigos, falando para trilhões de pessoas, através de uma personalidade muito forte que foi imprimida para a população através da Cazé TV, que vem de uma revolução na Twitch, que vem de uma revolução de como se comunicar. Cara, e a gente tem o prazer inenarrável de receber hoje, absolutamente hoje, uma salva de palmas, por favor, representantes da Cazé TV aqui com a gente, Guilherme Beltrão e Elabelle Costa. Eu ia falar a musa do Flamengo, mas não pode mais, agora é da TV Cazé, né, cara? Cara, sejam bem-vindos. Espero que vocês tenham sido bem recebidos. Muito. Espero que vocês tenham gostado do calor de Teresina e do calor humano. E eu vou começar por você, damas, primeiros, né, aqui. Você já tinha vindo a Teresina tem pouco tempo, tem? Sim, ano passado. Não foi? Não, e assim, eu recebi um super carinho, assim como eu tô recebendo, inclusive, agradecer demais, porque desde que a gente chegou, a gente recebeu um tratamento especial, muito bom. E no ano passado foi a minha primeira vez aqui no Piauí, né? Em Teresina, para acompanhar o jogo, trabalhar no jogo de Altos Mengão e Flamengo. E Altos. Esse jogo especial. E ali, assim, já tinha sido uma das minhas maiores experiências de trabalho da vida, sabe? Por tudo que envolveu, a forma como a cidade abraçou, como o Piauí abraçou o jogo e como a atmosfera cresceu e foi absurdo. E agora voltar ao Piauí para Nordeste Tech foi sensacional. Você sabe que tem uma parada agora que o governo, como ele está parado dessa digitalização, ele pretende fazer uma PPP para recuperar o estádio e fazer multipraças lá, cara. Que é uma tendência no Brasil inteiro, né? Sim. Então, você tá afizona de ter feito e tá gostando muito de estar participando disso, né? Muito, nossa, é um prazer, uma honra pra mim estar aqui. Nós vamos chegar já às origens aqui dessa história. Exatamente, mas é uma honra estar aqui na Nordeste Tech, participando, representando a Cazé TV, minha casa agora, ao lado desse querido, meu amigo Beltrão também. E vambora, vamos bater o papo. Beltrão, você tem noção do que vocês fizeram na Revolução Digital, cara? Você tem essa noção? Já parou mesmo assim pra pensar e assim... Porra, eu tô nesse processo mesmo. Então, é uma coisa que eu ainda vem caindo aos poucos essa ficha, eu vou te falar. A gente fez a Copa do Mundo, eu costumo brincar com os amigos que eu fiz no automático, né? Tipo assim, veio a Copa, beleza. Vamos fazer. E depois que acabou, eu fiquei olhando assim, falando, cara, que loucura. Que foi isso, assim? Que porra foi assim, essa? Vamos ser sinceros? É como se durante o mês da Copa, eu ia pra uma casa trabalhar o dia inteiro com os meus amigos, transmitindo um Mundial de futebol, né? O maior evento esportivo do mundo. Então, realmente, foi uma coisa muito especial. E aí, volta e meia, eu vou lá no YouTube, vejo os vídeos vejo os melhores momentos da final, vejo alguns vídeos da Copa, lembro de algumas coisas, abro o meu Instagram, lembro de algumas fotos que eu postei, e aí eu lembro, e aí ajuda a cair a ficha, assim. Irmão, e onde foi que o Cazé entrou na sua vida e você entrou na vida do Cazé, cara? Cara, eu conheço o Casimiro há 10 anos, vai fazer 10 anos que a gente se conhece, né? A gente entrou na empresa junto, a gente começou a trabalhar junto no esporte interativo, né? Não nos conhecíamos nessa época. Mas tu sempre era apaixonado de esporte, pelo futebol? Então, eu entrei no esporte interativo em 2014 para trabalhar com futebol americano, que é uma das minhas paixões. Eu sou apaixonado por futebol americano, trabalhei com futebol americano durante quase 10 anos da minha vida, e essa foi a ideia inicial. E o Casimiro, ele trabalhava com redes sociais. E o esporte interativo, ele sempre foi um pioneiro nessa integração entre o digital e a televisão e as transmissões. O analógico. Exato. E a gente fazia a transmissão da NFL e o Cazé fazia a divulgação nas redes do conteúdo que eu transmitia, né? Então eu fazia a produção dos jogos e o Cazé fazia a divulgação nas redes sociais. Então começou com o Cazé, na verdade, pedindo para eu fazer a divulgação por ele, que ele ia jantar. Essa foi a nossa história. Ele falava, como é? É porque assim, a gente trabalhava como estagiário e aí não tem nenhuma... Pô, grana zero, velho. Grana zero e muito trabalho, né? Então ele até falou, o Cazé ficava o domingo inteiro. E a NFL, os jogos são no domingo, né? E aí ele passava o domingo inteiro trabalhando, fazendo outros campeonatos. Rodada de estadual, rodada de campeonato brasileiro, quando tinha, etc. Campeonatos internacionais. E aí chegava à noite e ele ficava cansado. Então ele chegou pra mim e falou assim, cara, tem como tu assumir aqui só enquanto eu janto, como uma paradinha? Eu falei, claro. E aí começou a virar uma tradição nossa. Eu cobria o digital pra ele da NFL no começo e a gente começou a se falar.
Desde então a gente foi se tornando amigo, e enfim, aí... E que massa nessa disruptura dele quando sai, começa efetivamente a mudar a internet na maneira de cobrir e de tratar de assuntos esportivos, em especial futebol. E que massa ele resgatar e disse, não, essa turma vem comigo, essa turma... Porque eram personagens novos para o futebol brasileiro e que foram ganhando o gosto e a população passo a passo no jeito Cazé de ser, né? Exato. E ele é muito generoso, né? O Cazé é um cara muito generoso, assim, não só comigo, com a Belle, acho que com todos os amigos mais próximos dele. Com o Neymar também. Com todos, assim. Ele é um cara muito... Ele gosta muito de agregar, o Cazé. Muito, cara. Ele não é um cara muito de sair de casa, tanto que ele tá aqui. Mas ele é um cara que gosta muito de acolher as pessoas, do jeito dele, né? Então... E é uma escola, né? Com certeza. E, Belle, como é que você saiu lá do paparazzi? Que escolha, então, que virada de chave? Uma virada de chave, assim, eu sou muito grata por todas as oportunidades que eu tive, né? Óbvio que eu cresci muito no paparazzo, inclusive o trabalho, né? Todo mundo conhece muito meu trabalho pelo Paparazzo. Vim no ano passado pra cá e recebi um super carinho, óbvio, dos flamenguistas, a maioria deles justamente por esse trabalho, mas foi uma virada de chave realmente, porque a Cazé TV é algo assim, como eu falo muito isso pra eles, e quando eu entrei, eu falei muito que eu tava realizando um sonho, porque é uma revolução, a gente vai ter o tamanho e a proporção disso daqui a alguns anos, quando todo mundo olhar e falar assim, caramba, um canal no YouTube transmitiu a Copa do Mundo. Cara, são números assim absurdos, velho. É uma coisa assim gigante, enorme. Olha a loucura, né? Vocês tiraram uma galera da zona de conforto, por exemplo. Galvão Bueno, o cara tava... já ganhei o que eu tinha pra ganhar, já fiz o que eu tinha pra fazer, minha última Copa do Mundo na Globo, aí vem o Cazé. Não, Aí o cara disse, peraí. Exatamente. Peraí que não é por aqui. Mexendo total no mercado, inclusive. Porque hoje as marcas olham diferente também. Vão investir numa TV e etc., mas olham principalmente para o mercado digital. Total. E eu acho que obviamente vocês perceberam isso, do elevado, da prateleira diferente que vocês colocaram, o comercial, eu digo, o marketing televisivo. Perdeu força em muito financeiro. O resultado foi o prejuízo agora da cobertura do Carnaval na Globo, foi um prejuízo histórico, estrondoso, e o up dado nas transmissões de vocês, assim, a quantidade de marcas gigantescas. Como é que vocês enxergam isso? Porque eu volto a dizer que essa ficha caiu de fato. Eu não sou muito especialista em marketing, mas assim, obviamente, por estar nesse meio, a gente acaba vendo as coisas acontecerem. A minha visão, assim, eu acredito que o digital, ele te traz uma linguagem mais próxima do telespectador. E isso te permite na minha visão, claro, mas isso eu acho que te abre um leque maior de opções de customização de entregas, por exemplo, de entregas e ações comerciais muito mais voltadas a uma coisa mais real, mais palpável na vida de cada um. O feedback, a resposta é muito mais rápida, né? Tem essa questão da interação muito direta. Você sabe o que né? é que tá dando... Vocês perceberam isso? Do nada viraliza, por exemplo, uma corte, ação. a fala Exato. certa. Por exemplo, na Copa, vocês perceberam isso? Por exemplo, a transmissão tava rolando, teve uma parada que não ficou tão legal e a galera já reagia, não sabe? Assim, pra ser sincero, eu nem consegui acompanhar de tanta mensagem que era, cara. A gente não conseguia acompanhar. E assim, a transmissão da Copa foi algo que a gente fez foi muito redondo, né? A gente não inventou, entre aspas, né? A gente não inventa nada. Mas a gente na Copa fez ainda mais o que eu costumo dizer que assim, a nossa revolução, o nosso diferencial é muito na linguagem. Porque o jogo e o esporte é muito sagrado pra gente também, então a gente respeita muito o jogo ainda, né? O que a gente tá transmitindo ainda é o relevante, nós não queremos ser os protagonistas da transmissão, o protagonismo vai sempre ficar com os jogadores, com o espetáculo, com os atletas, com o técnico, enfim. O que é muito bacana, e foi essa a revolução. A nossa ideia é trazer como a gente enxerga o futebol e como a gente quer que as pessoas, ou como a gente quer que as pessoas falem de futebol, né? A gente não quer ensinar ninguém a ver futebol de outra maneira, a gente só quer mostrar a nossa. Vocês mudaram também essa compulsão de cobertura do time. Você esperava a semana inteira ou 3 vezes na semana o treino do Flamengo, o que é que acontecia. E vocês revolucionaram também nesse aspecto, ainda no Instagram e na sequência com esses novos jobs assim, da Cazé TV e da equipe. Como é que foi essa transição também? Pra mim foi, assim, um choque, né? Porque eu acompanhava, trabalhava... Tava falando com o Beltrão que eu tava já, assim, saturada, porque todos os dias focada no Flamengo, ali naquela cobertura diária. E aí você entra num outro universo em que eu estou hoje no Piauí participando de uma feira incrível como a Nordeste Tech, o que antes talvez eu não conseguiria, porque eu trabalhava insano, assim,
trabalhando cobrindo o Flamengo. Então é uma mudança, óbvio, mas eu acho que é uma mudança muito positiva, porque me abre um universo, sabe? Eu posso fazer um X1, por exemplo, o X1 que eu sou apaixonada, Que a gente tá absurdo a revolução transmitindo, do que é X1, né? absurdo. O X1 é absurdo. E eu faço o X1 no final de semana, outro eu tô fazendo um programa no estúdio. Outro campeonato mundial de judô. É isso, E aí assim. vai. Eu acho essa mudança também uma mudança muito positiva e é muito rico também pro profissional, sabe? Porque você trabalha em diferentes atuações. E que louco que a equipe de vocês conseguiu fazer e percebeu o time muito rápido, aproveitar toda a audiência e começar a trilhar por caminhos diferentes, o que a TV tradicional não cobre. X1, campeonatos importantes que estavam, aspas, um pouco esquecidos. Vocês vão transmitir agora o campeonato mundial feminino, pô. Né? Imaginam que é isso, vocês saem do campeonato masculino e já vão no feminino. E essa diversidade de gostos, de respeitos, eu acho que é o que transformou a Cazé TV na queridinha do Brasil. Isso é incontestável. Vocês enxergam dessa forma também? Eu acho que assim, a Cazé TV tá muito ligado ao Casimiro, óbvio, né? O nome, enfim, o rosto, tem tudo isso. E o Cazé é um cara que os conteúdos dele, por mais focados em esporte, principalmente em futebol, ainda são muito diversificados, né? Cazé assiste Lancheira, assiste Operação Fronteira, assiste Masterchef, assiste, enfim, um cardápio variado de... Ele viralizou um cara daqui, vocês viram isso, né? Ele viu o vídeo do cara do Homem-Aranha aqui. Ah, sim, foi aqui. Exato. E assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu acho que muita gente conhece o Cazé de várias formas diferentes. Então, por exemplo, dentro de uma família, o garoto conhece pela Twitch, o pai conhece pelo YouTube, a mãe já conheceu pelo SBT, enfim, então assim, a imagem dele tá muito ligada a várias coisas, lógico. É como eu disse, o futebol ainda é o carro-chefe, é o que ele mais faz e melhor faz. Mas eu acho que a internet, ela te dá ferramentas e plataformas para você conseguir abraçar a maioria desse público. Porque, por exemplo, a TV fica muito presa à grade, né? Sim. Fica muito presa aquele compromisso diário, aquela organização. A internet não, a gente pode abrir 2 lives simultâneas. De um cara muito louco, né? De judô e de futebol ao mesmo tempo, do mesmo canal. Na TV você não pode fazer, você tem 2 canais, 3 canais, mas você só pode assistir um por vez, né? Então assim, acho que isso tudo também são vantagens. O on-demand é muito forte, né? A TV, ela meio que impõe a programação, a gente não. A gente tem uma programação que se adapta ao público. Mas esse fortalecimento do time da Cazé TV que foi muito foda, né? Trazer como PL. A gente perguntou, mas como é que foi o convite em especial? Tu conhecia o Cazé, conhecia o Beltrão? Não, então, assim, óbvio que a gente conhece. Vamos lá, quem nesse Brasil não hoje conhece, eu digo pessoalmente, não conhece o Casimiro? Não tem como. E o Belt sim também, né? A gente compartilha de paixões, né? Flamengo aí. Então, assim, ainda bem. conhecia, mas eu não conhecia o Cazé pessoalmente. Aconteceu realmente, assim, por oportunidades de trabalho, principalmente no Mundial de Clubes, foi quando eu comecei de fato a fazer trabalhos e aí surgiu esse primeiro contato e depois a gente foi intensificando até vir o convite para trabalhar e aceitei na hora. E agora né? A sua vida é X1 e Cazé TV. É isso, X1, Cazé TV, muitos projetos ainda pela frente. Né? Que aparecer, exatamente. Porque eu particularmente tenho curiosidade, né? Porque assim, tudo na vida tem ônus e bônus. Sim. Né? Vocês estão vivendo um bônus absurdo do trabalho que foi feito durante tanto tempo, a entrega, a força, o resultado tá vindo. Mas o off de vocês, velho, como é que é? Mas você diz fora da Cazé TV? Fora, como é que é o dia a dia, o off? Cara... Porque assim, tu pode achar que não é famoso, ela pode achar que... Mas a galera que consome acha. Não, mas eu vou te dizer assim, a minha vida mudou pouco, assim, em relação a essa coisa de conseguir sair, enfim, eu tiro foto com a galera, eu recebo muito carinho das pessoas, mas não é algo que me incomoda nem me atrapalha. Eu consigo fazer o que eu quiser na rua. Eu vou ao mercado, vou a shopping, vou a restaurante, vou ao Maracanã, ver o Flamengo, na arquibancada, então não preciso ir a camarote. O pessoal tira foto comigo, muita gente vem falar comigo, eu adoro, quero que as pessoas falem comigo, adoro receber o carinho das pessoas, eu amo mesmo, mas não é o que me atrapalha. Ainda, será? Cara, então, eu costumo brincar com isso, assim, eu acho que eu não vou ter problema nunca com isso. Mesmo se eu virar uma super celebridade... Você gosta, né? Eu gosto, cara, porque assim, eu acho que é uma validação do seu trabalho. Sem sombra de dúvida. A gente precisa dessa validação. Lógico, cada um tem seu jeito. Tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais fechada. Eu respeito, eu não tô dizendo aqui que quem não recebe o carinho das pessoas na rua é uma pessoa ruim. Mas eu gosto porque pra mim é uma validação. Pra mim, você ver uma pessoa te reconhecer... Por exemplo, eu tô aqui muito longe da minha casa, né?
Meio que inimaginável, em né, termos cara? de quilômetros, eu tô bem distante da minha casa. Eu cheguei aqui no evento e muita gente sabe quem eu sou, cara. Sabe gostos meus, sabe meu nome. Isso é foda, né, E, velho? pô, gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, assim, a minha vida, o que eu digo, assim, mudou pouco, óbvio. É uma mudança drástica você sair na rua sem ninguém saber quem você é, e aí você sai na rua e o cara fala, Beltrão! Isso é doideira. Cadê o Cazé? Isso aí, eu ouço muito de flamenguista assim, manda o Cazé pra aquele lugar, que é Flamengo. Ouço muito Mas ele, assim. ele meio que une, ele não divide, né? A galera do Não. Flamengo gosta. Porque eu acho que a sinceridade dele também causa o respeito, né? Por exemplo, Isso. eu sou flamenguista. Se eu ficasse bajulando o Vasco, enchendo... Vai Assim, rolar. não é sincero, sabe? Exatamente. Não é que eu não respeite o Vasco, eu respeito demais o Vasco. Profissionalmente, o que eu puder fazer vai ser sempre com muito respeito. Mas assim, eu sou torcedor do Flamengo, então eu não preciso ficar puxando o saco, sabe? O Cazé é a mesma coisa, só que do outro lado. Ele sabe do Flamengo, da importância do Flamengo, ele respeita a instituição Flamengo, mas ele odeia o Flamengo. E a tua- E os flamenguistas respeitam essa sinceridade dele. E a né? tua esposa gosta, adora, ela é do mesmo ramo? Cara, então, ela me dá super apoio, ela ama o que eu faço, mas ela não gosta de esporte, assim, ela não Pra liga. tu ver, né, que loucura. Ela não liga muito, ela diz que é Flamengo pra me agradar, foi ao Maracanã comigo uma vez pra dizer que foi, Pra agradar? exatamente, mas assim, ela não é muito de esporte, não. Mas assim, por exemplo, as outras facetas do Cazé, ela adora, então a gente assiste o Cazé junto e tal. Os cortes, enfim. Exato. E você, Belly? Qual é o teu off? Cara, eu acho que é muito do que o Beltrão disse, assim. É muito legal você chegar numa feira aqui e ser reconhecido, porque eu acho que é exatamente, assim, um indício de, pô, Tá dando certo. tá dando certo, Essa é a sabe? estrada. E aí, assim, é interessante porque meus pais, desde sempre, desde muito nova, eu sempre corri muito atrás dos meus sonhos, eu sempre tive muito apoio, assim, dos meus pais, eles sempre me deram suporte em tudo. E cada passozinho que a gente vai dando é também uma forma de você ter uma gratidão a quem te deu tanto suporte por tanto tempo, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, eu vi a minha foto ali junto com a do Beltrão. Mandou pra família? Primeira coisa que eu fiz foi filmar e mandar pro meu pai, assim, sabe? E ele morre de orgulho, fala pras pessoas, aí fica controlando meu número de seguidores no Instagram, tipo, meu você pai chegou faz a isso também. tanto. É, cara. Ele mandou, E aí, tá com exatamente isso. Tá Faz com isso quantos? também. E ó, chegou a tanto. É a validação, hein? né, cara? É meio que Total. validação. Se você... Exatamente, mas assim, e eu acho que o mais importante também, além disso tudo, é você saber que você tá quebrando barreiras dentro de um espaço que sempre foi destinado a homens, sabe? Total. Sempre foi só pra homens, e você quebrar esse espaço, você entrar nesse espaço também é muito Tu interessante. sofreu muito com essa parada, essa barreira? Cara, eu, assim, dentro do mercado, não. Eu digo do aspas, do próprio cliente, o jogador, comissão técnica. Não, eu sempre tive muito respeito, graças a Deus, assim. Tenho respeito também por todos. Eu acho também que é muito da relação que você cria. É verdade. Entende? Eu acho que é muito de como você estabelece que você vai se comunicar com a pessoa. Não só comunicar na hora que eu estiver ao vivo ou gravando alguma coisa, mas no off também, porque é principalmente no off que a gente cria as relações. Então, eu sempre tive relações respeitosas porque eu criei essa relação de respeito, sabe? Existe a linha do criticar sem ofender. A gente pode criticar um trabalho, por exemplo, como foi do Vitor Pereira, que não deu certo no Flamengo. Existe crítica, mas existe a linha Não que você... falta o respeito, Exatamente. não passa dali. Cara, pra gente fechar, eu queria que vocês falassem de dois assuntos. O primeiro assunto a gente trata e no segundo eu falo daqui a pouco. Mas qual o tamanho do desafio agora da Copa Feminina do Mundo, cara? Qual o tamanho desse desafio? Porque vocês fizeram... Eu penso da seguinte forma, foi tão foda que vocês fizeram na Copa do Mundo masculina que sequer vocês podem fazer um pouquinho menos nessa transmissão, né? Assim, eu acho que a Copa masculina acabou sendo um grande laboratório, né? Mesmo se não tivesse a feminina, a gente já teria passado por isso, porque a forma que a negociação aconteceu, a forma que esse direito caiu no nosso colo, mal de dizer, logicamente. Mas foi quase isso. Então, assim, foi muito, tipo assim, o bonde tá andando, a gente tem que aprender enquanto o bonde tá andando. Não dá pra parar aqui e ajeitar, porque a Copa tá batendo na porta. Então, tudo foi um grande aprendizado, e eu acho que a gente se saiu muito bem com isso. O que a gente vai tentar levar para essa Copa próxima é justamente isso. Esse aprendizado, esse know-how que a gente já mostrou ter de como fazer um Mundial, como fazer uma Copa do Mundo, como tratar com o devido
tamanho um evento desse. E o desafio, cara, infelizmente ainda é um pouco da barreira, né? A gente vai ter que passar muito por comentários engraçadinhos, por pessoas desacreditando, por pessoas mostrando desconhecimento, por pessoas mostrando desmerecimento. Ainda acontece isso, infelizmente. E é muito triste, porque é um caminho sem volta. O que vocês fazem, o que será feito daqui por diante, não tem como retroceder. Não. É o novo jeito que o cara quer consumir. É isso. Ponto. Né? Tanto que o Casé bate muito nessa tecla. Eu trabalho em televisão conservadora, que eu digo que tem concessão e tal, mas eu digo sempre que cada vez mais a torre da TV perde força para um link no WhatsApp. Sim. Né? É meio louco, né? Eu sou comunicador das antigas, o orgulho da gente, Beltrão e Beli falar assim, antigamente, cara, eu trabalho numa rádio que tu vai me ouvir daqui 100 quilômetros, porra. Que não deixa de ser incrível, né? Não deixa de ser incrível. Massa, mas, porra... Mas sim... Cara, mudou, tá lá. Mudou. E eu acho que é muito o que o Beltrão estava falando sobre a forma como também o Casé leva isso. Ele bate muito nessa tecla de que é o jeito que a Casé TV tem de transmitir, se comunicar, e muito do jeito dele. É esse jeito que a gente leva, é esse jeito que a gente tem para se comunicar. Eu lembro bem do episódio que até aconteceu no jogo de Vasco e Flamengo, né? Que eu tomei muita porrada, e aí ele veio justamente para falar sobre esse jeito, que é um jeito totalmente diferente desse tradicional. E é isso, assim, sabe? Eu acho que é caminhando pelo mesmo trilho que a gente caminhou na Copa do Mundo. Eu acho que se mudar, muda tudo, porque a essência da Casé TV é esse jeito de se comunicar, é esse jeito. Eu quero dizer que vocês não têm noção do tamanho da dívida que o Piauí tem com vocês. Não diga isso. Eu vou explicar o porquê. Porque oportunizar a meninada de escola pública que tem um sonho de ver, que tem uma vontade de ter conhecimento, talvez vocês não saibam, talvez eu não saiba, que talvez tenha mudado a vida. Se mudar a vida de um já valeu. Perfeito. Se mudar a vida de 10, de 20, de 30, então é meio que devolver a oportunidade. Só, olha, eu consegui dessa forma. Isso. Então vale a pena, o mínimo é tentar. O que me fez vir aqui, justamente, além, obviamente, do evento, mas é saber que a gente vai falar com pessoas que acompanham a gente, né? Com o nosso público jovem. E a gente sabe que esse tipo de evento aqui no Nordeste ainda é uma coisa que está começando a acontecer. Então, assim, a nossa presença... Primeiro, acredito. Esse é o primeiro, exatamente. A nossa presença aqui também acho que é uma forma também dos caras entenderem que a gente se importa, sabe? Que nós gostamos desse público, que nós queremos conversar com esse público, queremos ver essa galera, queremos falar com essas pessoas. E é por isso que eu falo da dívida. Mas eu falo da dívida por isso, porque estarem aqui, abdicarem de uma sexta, de uma quinta à noite com a família, também se abdicar, se entregar, se dedicar. E eu só tenho muito a agradecer em nome de toda a nossa coordenação, agradecer ao Bruninho também, toda a equipe. Era um sonho nosso que foi virando realidade, assim, trazê-los aqui, em conseguir conquistá-los. E espero que o Piauí tenha conquistado o coração de vocês também. Conquistou já desde o ano passado. Mas o Beltrão não tinha vindo, né? Pode ficar tranquilo. Eu queria ter mais tempo para... Vocês já comeram panelada? Ainda não. Sarapatel? Não. Bucho de bode? Não. Buchado é buchado ou bucho de bode? Pô, vocês não sabem o que é prazer na vida. Ai, nem me fala, porque eu amo comer, já ouvi falar, fiquei sabendo hoje. Vai ter aqui pra você já. Dá pra experimentar. Fígadozinho acebolado já. Não gosto de fígado. Fígado... Tu viu minha cara? Esse é meu problema, eu sou muito expressiva, gente. Dá ruim. As outras coisas, você tinha que provar de imediato, mas espere uma nova oportunidade. Teremos, com certeza. Quando for ao Rio, vou levar lá uma quentinha. Tô brincando. E mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Muito obrigado. Um abraço de toda a nossa equipe, com muito coração, com muito amor para o Casé e para toda a equipe de vocês. E espero que no próximo ano a gente faça um negócio muito maior e com vocês como embaixadores também desse espaço. É isso, muito obrigada, conte com a gente. Isso aqui é o primeiro passo e a gente está muito feliz de estar aqui e acompanhar os próximos também, conte com a gente. Sem sombra de dúvidas. Bom, agradecendo muito, se inscreva no canal, ative o sininho, lembrando que o Cast é do Piauí para o Mundo, é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, são mais de 20 milhões de parabólicas espalhadas todos os sábados às 10h30 da noite. Até a próxima, isso aí é o Cast. E ele que é uma cara muito conhecida no Brasil inteiro, pela internet, pelo TikTok, tem revolucionado. E ela que é a mãe de todo o X1. Uma salva de palmas para a Baba, Marcos Viela, Isabelle Cavalcante. Tudo bem? Tudo certo, meu querido. Eu ia falar assim, gostaram do calor de Teresina? Aqui, né? Com uma recepção bem calorosa. A gente é acostumado com calor porque a gente é recifense, né? Mas aqui em Teresina o calor é diferenciado. Em todos os sentidos. Exatamente. O primeiro boa noite ou bom dia ou boa tarde, na hora
hora que abre a porta do avião, né? Exatamente. Você abre, gente, cheguei, Teresina. Exatamente. E aí, cara, tudo bom? Tudo certo, cara. Tô muito feliz. Tô pela segunda vez aqui em Teresina. A gente veio pra cá em abril, onde aconteceu o primeiro evento do X1 Brasil. A abertura foi lá no de resenha, junto com o nosso presidente Daniel Trajano, a galera da Esporte da Sorte. A gente fez lá o primeiro evento, foi a nível de circuito, já que o X1 Brasil hoje funciona em 3 níveis. O campeonato, que é para descobrir novos talentos. O circuito, onde é a primeira divisão profissional da modalidade. E o combate, que é onde todo mundo quer jogar, que é onde é transmitido pela Cazé TV. Para a nossa audiência entender, para quem não conhece ainda, não é familiarizado, como é que surgiu o X1? Como é que ele se transformou nesse viral, nessa potência? Primeiro de revelação de talento, segundo financeira, terceiro de marketing digital, que é um negócio estrondoso, agora que a Cazé TV abraçou. Me explica um pouco sobre isso, começando por você e a Isabelle, que é head de marketing de todo esse processo. Explica um pouco pra gente já. Cara, o surgimento do X1 é meteórico, é fulminante, assim. É uma modalidade que, desde o momento que surgiu, ela já virou um barulho estrondante em todo lugar que era transmitido. Ele surgiu numa brincadeira entre amigos lá no bairro do Ipicep, em Recife, inclusive o bairro onde eu resido. Os amigos faziam o seguinte: tá na praia aqui resenhando, eu sou melhor que tu é melhor que eu, pronto, então vamos eu e tu agora. Pronto, levantava, assim, saía da praia, ia direto pra quadra lá do Lauro Diniz, que é um colégio no Ipicep, começava 1 contra 1, e antigamente era algo muito mais recreativo do que qualquer outra coisa. Então não tinham regras muito bem definidas, era por gol. Quem fizer 5 gols primeiro ganha a partida. Então há relatos de partidas com mais de 2, 3 horas de duração, porque antigamente não tinha tempo, era 5 gols. Então aí o cara que tinha mais físico, ele ficava ali penteando a bola para um lado e para o outro. Na hora avançava e conseguia. Exatamente. Então começou mais como uma brincadeira, um desafio entre amigos, e aí a modalidade começou a ganhar muita visibilidade através dos digitais influencers lá da nossa cidade de Recife, que começaram a filmar a modalidade, fazendo com que os lances fossem virais. Inclusive o X1 acho que é uma das modalidades mais virais que existe, porque é lá onde acontece a maior magia do futebol, que é gol e drible. O X1 é basicamente formado disso. Então saem dribles... Cara, é mesmo, porque o que aparece no TikTok pra mim não é brinquedo não, velho. Exato, então é uma parada que basta ter alguém filmando que alguma coisa legal vai sair daí e vai ser viralizado. Então foi o que aconteceu no início. Eu acho que meados de 2019, 2020 a parada começou a acontecer. 21, 22 a galera começou a consumir ainda mais, virou uma febre mundial. Hoje a gente vê aí, a gente tem conhecimento de jogadores profissionais que gostam de jogar a modalidade, como é o caso do Wendel, que é jogador do Zenit, o Douglas, que é jogador do Aston Villa, a seleção brasileira. São caras que gostam de praticar. Mas não tem proibição não sobre isso? Não, cara, eu imagino que não, porque os caras jogam principalmente quando estão de férias, não é durante o tempo mas do jeito que o X1 tá crescendo, nos novos contratos pode ser que aconteça. Exato, a gente veio aí, tava no Rio de Janeiro no último final de semana com o Lucas Paquetá, atleta da seleção brasileira. Ele criou uma equipe de X1, a Paquetá Esportes, onde o irmão dele é o carro-chefe, o Matheus Paquetá. Vai jogar no nosso card agora de Natal. Exatamente, o Matheus Paquetá vai jogar em Natal no dia 4 de agosto, com transmissão ao vivo da Cazé TV. Então... Só da Cazé TV. Exatamente. Só da Cazé TV. Então é um produto que tá virando cada vez mais viral em todos os sentidos. Ô Isa, fala um negócio pra mim. Muita gente imaginava que fosse um homem por trás ali, não de forma preconceita, mas é um esporte ainda preponderante masculino. Como é que surge você como head de... Que loucura, cara. É a nossa mãe. Você é conhecida como a mãe do X1. Eu sou carinhosamente, né, a mãe do X1. Assim, o Antes ele público dava da com gente... quem? Desculpa. Não, eu trabalhava com governo antes. Turismo. Tudo a ver, né, cara? Governo, turismo, esporte, lazer. Então, assim, quando eu fui convidada para X1 Brasil, para mim foi muito novo. E quando eu fui convidada, eu realmente não conhecia a modalidade. E eu tava até brincando com o Belly Costa agora, e falando assim, tipo, a gente, né, são as duas Bellys, né, a Belly da Cazé TV e a Belly da X1 Brasil. A gente se apaixona pela modalidade e, obviamente, ela ainda é majoritariamente masculina. Quando eu fui, né, estudar a modalidade e ver, a gente vê que o que vende o X1 são as histórias, é a zoada que a gente chama lá em Recife, né? Então, a zoada é aquilo que vende, é aquilo que engaja. Se vocês olharem assim, a nossa página, né, que é o @X1 Brasil no Instagram, a gente tem muita provocação dos jogadores. Isso dá um engajamento gigantesco. Por exemplo, a gente tem um jogador que hoje em dia é visto como mito da modalidade, que é o Daniel Coringa. E aí, a gente tinha ele agora, no card anterior, como o detentor do cinturão.
E aí veio o Bolt, que é o de São Paulo, para tentar tomar o cinturão. E aconteceu que ele tomou o cinturão. Mas antes disso, estava aquela maior zoada entre Daniel Coringa e Bolt. Porque não deixa de ser um trash talk, né? Uma coisa... É algo parecido com o que só acontece não é na no mão, boxe, né? Não é na mão. Tanto é que a nossa comunicação, ela tem muita semelhança com o UFC e o MMA. Tanto é que agora eu tô ligando. Exatamente. Então, às vezes, muita gente chega pra gente e fala, eu achava que era luta, não sei o quê, tarará. E é jogo de futebol. Me tira uma dúvida, como leigo, assim, é uma criação brasileira? Sim, é uma criação nordestina, uma criação recifense. Nasceu nas comunidades do Recife. Exato. E existe, por exemplo, essa preocupação de essa liga que vocês montaram, de vocês começarem a tracionar isso em outros países, mas com toda a expertise de vocês? Existe assim, um desejo da gente futuro, né? A gente já está desenhando isso internamente. Que é muito escalonável, né? E assim, foi um e já existe. Em outros países, a gente já vê pessoas praticantes da modalidade. Claro que a malícia do jogo é brasileira, tal qual o futebol. Você vê que o jogador brasileiro ele joga diferente do que o jogador gringo. Malandro. E o X1 Brasil, a modalidade do X1 é ainda mais maliciosa do que o futebol. Uma falta no futebol é totalmente diferente da falta no X1. O cartão amarelo é diferente. Então, no X1 você pode usar muitos braços para empurrar o atleta. Às vezes você é acostumado com a modalidade do futebol, vai assistir um jogo de X1, você fica até assustado. Porque os caras empurram mesmo, e não é nem cartão amarelo. É um jogo caloroso. Exato. Vamos dizer assim, é um jogo mais caloroso. Mas, obviamente, é proibido sair na mão, mas acontece. Sim. Então, teve um episódio aqui no Trajano que rolou uma parada aqui. Aconteceu. Então, é porque o X1 Brasil... Daniel, né? Exato. O X1 Brasil... Acho que eu entrevistei ele no Yelcast, cara. Com quase certeza. Será? Não, mas... O Jonatas. É o Batman. É o Batman. Tem uns pseudônimos, né? E essa provocação que a Beli falou, eu vou te dar um exemplo. A gente teve um jogo do Rafa Facão contra o Ombra, que é o menino da moto. E aí o Ombra falou que ia transformar o Facão em faca de serra. Aí o outro disse que ia deixar a moto sem gasolina. Esse é o tipo da provocação que a gente gosta. E como foi a mágica de precificar isso? De sair do amador e entrar no profissional? Assim, o objetivo da organização, né, da X1 Brasil é, de fato, a gente ter o reconhecimento da modalidade, né? O conhecimento e o reconhecimento da modalidade. Então, assim, a gente trabalha diariamente para que ela seja reconhecida como, de fato, um esporte. Porque antes tinha muito esse estigma do esporte amador, né? De um evento que inclusive tinha... Exato, e que tinha confusão e tal. E aí eu tava até conversando com o pessoal da Casa hoje. Desde o nosso primeiro evento, nós somos uma organização que a gente não tem nenhum relato, nada de nenhuma ocorrência. Então todos os eventos da gente são seguros, todos os eventos da gente são super organizados. É pra família. Então é um evento que a família pode ir assistir. Então a gente não teve nenhuma ocorrência nem dentro de campo, nem fora de campo. Então, assim, a gente tem todo um esquema organizado para que a gente hoje seja reconhecido como uma modalidade. Surgiu um pouco, por exemplo, no início, o preconceito das marcas, porque eu acho que isso cai por terra quando a Cazé TV incorpora e absorve, né? Exato. Mas, assim, no início existia muito não sei se eu coloco a minha marca. Hoje em dia a gente tem sido bastante procurado, né? Vira, né? Porque cada evento a gente bate um recorde de transmissão com a Cazé TV. Que loucura, a gente teve um recorde de 152 mil aparelhos conectados, né? Que isso não quer dizer... Óbvio que não. Isso não quer dizer 152 mil quadriplica pessoas. no mínimo aí. Uma casa pode ter um grupo gigante assistindo. E agora o último foram mais de 250 mil. Então, um alcance de 1 milhão e 100 mil pessoas. Um alcance de 1 milhão. Cara, é muito número. É muito surreal. Pra você ter noção, quando eu entrei na X1 Brasil, a gente tinha 28 mil seguidores, né? E o crescimento é extremamente orgânico a cada 182 mil seguidores hoje em dia. Hoje são 182 mil seguidores. Cara, você falou sobre precificação do evento. Vamos lá. Se eu te trago um produto, você é empresário, eu te trago um produto que ele tem o suco de que melhor acontece numa partida de futebol. A todo momento você vai ter o combate de 1 contra 1. A todo momento você vai ver dribles que você vê e fica maravilhado 1 ou 2 vezes numa partida de futebol. Você vai ver finalização cara a cara com o goleiro o tempo todo. Então, se eu te ofereço isso, tu enquanto empresário, isso não brilha teu olho? Total. Então, se a gente pega esse produto e transforma em profissional, num ambiente onde você pode levar a sua família para ver o que de melhor acontece numa partida de futebol, não tem como dar errado. Eu acho que essa é a virada. E a virada de chave foi a Cazé TV nesse aspecto de trazer, olha, chegamos, somos Brasil hoje e é daqui para melhor? Com certeza, com certeza. Eu acho que Pode falar um pouquinho mais. Eu acho que a gente une, né, a organização do evento junto com a transmissão.
porque eu acho que isso fez com que a gente tivesse uma credibilidade muito grande hoje, porque a gente entrega um produto bom para quem está em loco e a gente entrega um produto bom para quem está em casa assistindo. Então, hoje, assim, o nível de retorno da gente, os números são extremamente positivos, tanto para o digital quanto para quem está lá no evento assistindo. Então, assim, hoje a gente está numa atmosfera extremamente satisfatória, né, para o X1 como modalidade. Ô, Baba, me fala qual foi o recorde de faturamento de um episódio como esse e faturamento individual de quem participa. Tá falando em relação ao financeiro? Financeiro, Cara, recordes. essa parte eu fico totalmente por fora. Eu não sei. Mas eu falo o jogador, não tô falando sobre... Tá falando do atleta? tá falando Cara, então... Eu não falei de quanto fatura. Você vai falar. Não, eu também não sei, mas você tá falando de atleta, pô, hoje a gente tem o maior nome, e a gente tá falando de imagem, dentro do X1 é o Daniel Coringa, que passou 3 anos sem perder. De uma modalidade, muita coisa, muita coisa, de 1 contra 1, 3 anos sem perder, e é um cara que acumula milhares de seguidores no seu Instagram, então que a gente sabe o salário dele, apenas o salário, gira em torno de R$150 mil. É um salário de um jogador de Série A da Campeonato Brasileiro. Jogador de Fortaleza. Fora isso, a gente vê aí, além da premiação da X1 Brasil, que um jogo de cinturão, a X1 Brasil, ela paga 50 mil reais ao vencedor, ainda tem o esquema de apostas por fora que eles costumam fazer, que é tradicional da modalidade. O jogo entre Kaká e Daniel Coringa movimentou R$500 mil. R$500 mil. Então, Cara, é uma assim, outra realidade, é uma virada de chave absurda no digital e de verdade, assim, que bom que passa pelo escopo ali da Cazé TV, sabe? Quando eu falo de revolução, o que esses caras têm feito é justamente sobre isso. Acreditado em potenciais de mercado e de gente que talvez a TV tradicional não acreditasse. Não comprasse essa briga, né? A gente brinca que foi um namoro, né? Então, assim, a Cazé TV, ela comprou a ideia, ela apostou na ideia, porque o X1, ele vende histórias, né? Cada jogador daquele, ele tem uma história. Além de toda a zoada do X1, a gente vende história, a gente vende um engajamento, a gente tem toda uma entrega, né, por trás daquilo ali. Então, eu acho que é uma modalidade que tem tudo para crescer, são histórias de resgate, de transformação de vida, né? O Daniel Coringa, assim, hoje é um mito da modalidade, e por trás dele a gente já contou a história junto com a Cazé TV dele. Então, assim, é uma história... Já tá no hall da fama. Demais. Não, com certeza. Não, ele como outros. A gente tem jogadores aí que hoje mudaram o rumo da família deles e que antes do X1, meses, tá? Não tô falando há muito tempo. Meses antes do X1, estavam no presídio. Caramba, a gente vê o Daniel Coringa, que é um cara que passou por depressão, que ele perdeu a mulher e o filho e o pai no mesmo ano. Nossa. E hoje em dia ele é esse fenômeno que é. A mulher grávida. Caramba, então, cara, o X1, ele de fato muda vidas. E você adentrar nas histórias do X1 como a Cazé tá fazendo, a gente vê que de fato lindo, é apaixonante. viu? E assim, a gente tem meninos resgatados de drogas, sabe? Assim, é muito massa. Eu acho que vai acontecer esse crescimento absurdo, eu não tenho a menor dúvida. E quero aqui, em nome do Grupo Meu Norte de Comunicação, agradecer por vocês terem vindo, por terem participado da primeira Nordeste Tech. Espero daqui a alguns anos a gente tá falando disso, falando, olha o tamanho que ficou o negócio, mas a gente estava lá na primeira. Quem sabe se na próxima não tem um desafio associado. Vamos pensar nessa situação, acho que é válido. Nessa atmosfera do evento, já criar uma situação sobre isso. E muito obrigado de verdade pela participação, viu? Obrigada, eu agradeço também. demais. Cara, eu tava comentando ali, pra gente que é nordestina é muito difícil conseguir as coisas. Então, quando a gente consegue, a gente dá muito mais valor, a gente faz com muito mais coração dentro das coisas. Tava conversando com meus amigos aqui, como é que é essa feira? Amigo de colégio, eu dizendo, pô, lembra de uma feira que a gente foi lá em Recife, que falava sobre física e que a gente só foi porque valia ponto? Pronto. Agora tem um bocado de menino aqui de escola do governo, tá vindo aqui conhecer a Cazé TV, vai ter a oportunidade de conhecer os Ilus, Nobru, o Taco. Então, assim, se na minha época eu tivesse a oportunidade de vir numa feira dessa, eu não ia, porque eu ia ganhar pontos no colégio. Eu queria, de fato, ir. Então, é muito gratificante ver a Nordeste Tech sendo criada e conto comigo sempre. Quando a gente criou a Nordeste Tech, ela criou de forma escalonável, né? É que se criou a marca do Nordeste que a gente possa fazer todos os estados daqui a alguns anos com a expertise, fazer a validação e posteriormente a gente conseguir chegar. Tá muito legal, vocês estão de parabéns. Vai que a gente não vai para Recife, hein? Vamos, por favor. Tenho certeza que o Recifense abraça um projeto como esse. Muito obrigado, viu, Beto? Obrigado pela participação. Eu espero também. que vocês curtam muito e que muitos negócios sejam feitos aqui no Piauí para o X1 e que a gente daqui a alguns dias possa ver a Cazé TV transmitir ao vivo daqui de Teresina. Exato. Quem sabe? O X1 lá de resenha, né?
É um ano, vale. Com certeza. Mais uma vez, Tá obrigado. valendo. Obrigado. Obrigada também. Obrigado pela participação. Para você na internet, muito obrigado pela participação. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta todos os sábados às 10h30 da noite. Ativa o sininho, dá o like, se inscreva no canal. Esse é o Bialcast do Piauí para o Mundo.